Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para as turmas do 7º ano dos anos finais aqui pelo Educa Recife. Então, a gente vai continuar trabalhando a temática que a gente vem desenvolvendo nas aulas passadas. A gente tem falado para vocês, né, sobre a crise do Império Romano, né, e a transição para a Idade Média. Então, nessa perspectiva, a gente vai dar continuidade a isso. E para a aula de hoje, a gente vai contar aqui com a ajuda da Elaine. Elaine, nossa intérprete de Libras, tá no cantinho aqui. Tchauzinho, Elaine, aí pro pessoal. É isso aí. Elaine, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam aqui para tornar as nossas aulas, né, mais acessíveis para todos e todas. E hoje a gente conta aí também com a ajuda dele, o rostinho lindo aqui da EMAD, o professor Gilson. E aí, Pois professor, tudo bom? Tudo bem, tudo na paz. O Bilipo já cortou aqui pro garotinho, o blogueirinho da EMAD. Espero que esteja tudo bem com vocês. 7º ano, é sempre um prazer, uma alegria, uma enorme satisfação. Hoje aqui em História, estamos juntos, viu? Vamos embora, professor. Então, só lembrando para vocês, vou pedir aí para o Billy Boy, nosso produtor, jogar aí os QR Codes. É isso aí no canto aqui, ó. A gente, pela câmera invertida aqui, a gente se atrapalha. Mas no cantinho aqui, ó, no cantinho, vocês estão vendo os QR Codes. Então, aponta o celular para o QR Code e baixa aí o aplicativo do Educa Recife. Por ele você pode assistir às nossas aulas ao vivo melhor, né? Com sua internet financiada, e pode interagir conosco no chat. Hoje vocês interagem no chat com o professor Gilson, mas ele conectou já lá, já está esperando vocês. Então, no desenrolar da nossa aula, qualquer dúvida, qualquer comentário, manda aí que a gente está aqui para responder as inquietações de vocês. Vamos para a nossa aula. Então, a gente vai começar a aula com uma dinâmica. Você vai precisar, né, para essa aula, pegar uma folha de caderno. Você pega uma folha de caderno, né, que a gente vai utilizar para essa aula. Aí, depois disso, você vai dividir essa folha em 2 colunas. Então, você vai pegar a folha de caderno, divide ela em 2 colunas, né, a coluna da esquerda, a coluna da direita, e depois você vai pegar um espelho, né? Pode ser até a câmera, né, do celular, você vira ela de frente para você, usa a câmera frontal, e você vai pegar ou imaginar que está de frente para um espelho, né? As meninas aí não aproveitar que está de frente para o espelho para retocar a maquiagem, certo? Preste atenção na aula, deixa para retocar a maquiagem depois, certo? Então, nesse sentido, feito isso, agora você vai fazer o seguinte, olhando para o espelho ou imaginando que está de frente para o espelho, você vai fazer o seguinte, vai fazer uma lista, né? Pega a coluna da direita ou da esquerda que você dividiu aí no seu caderno e vai fazer uma lista apontando quais são as suas características pessoais que você consegue observar, certo? De frente a esse espelho. Como é que você se vê, certo? Então, por exemplo, né, se fosse fazer uma lista aqui, eu ia dizer, eu tenho barba, um óculos redondo, estou usando aqui uma bandana, usando a camisa verde da farda aqui do Educa Recife, microfonezinho de lapela. Então, mas ia dizer também, assim como o professor Gilson, é outro rostinho lindo. Então, e fazer as características, né? Listar as características do professor Luciano ali, feitas por ele mesmo, né? Então, você anota isso na primeira coluna. Agora, dá um tempinho aí, né? Relógio passando, tempinho aí para você fazer isso. Então, vá pensando aí nas suas características. Enquanto isso, a gente passa para outra etapa, né? Agora, você imagine que você está na sala de aula, ou se você estiver na sala de aula, assistindo a aula junto com o seu professor ou professora, né, pelo aplicativo, você vai fazer o seguinte, você vai observar a sua turma
E na coluna seguinte, você vai listar características, né, de alguns colegas da sua turma. Ou características gerais da sua turma. Pronto, minha turma, ela tem 20 alunos. Minha turma, ela tem 10 meninas e 10 meninos. Minha turma tem 10 meninas, aí das 10 meninas, 3 meninas têm o cabelo loiro e 7 têm o cabelo escuro. Das 7 meninas que têm o cabelo escuro, 5 são negras e 2 são mais branquinhas, ok? Então você vai listando as características da sua turma, certo? Pode listar, se você quiser, também as características do seu professor, da sua professora, que estão na turma com você, ok? Então, coloca isso tentando apontar as características, né, que mais lhe chamam a atenção. Aí vai anotar isso na segunda coluna, ok? Então, mais um tempinho aí para vocês. Roda o relógio, isso aí. Passou o relógio, pronto. A gente não pode, né? Então vai ficar assim, ó, não pode prolongar muito por conta do nosso tempo. Mas vai ficar aqui, ó, suas características da sua turma, ok? Então, lógico, aqui a gente faz meio corrido. Vocês podem fazer isso com mais tempo depois, mas a ideia é vocês tentarem entender o objetivo da dinâmica. Aí veja, observando essa imagem ao lado agora aqui, ó, o que é que está representado, certo? O que é que a gente tem aqui? Imagine que você se observou aí no espelho, ok? Você vai listar suas características, mas alguns de seus colegas de turma, eles podem ter listado características suas na medida em que eles estão listando as características da turma, ok? Então, observa a imagem. A imagem que está no espelho é a mesma imagem da mulher. A gente percebe pela imagem que não, né? Percebe que não. Por quê? Porque a imagem que a gente vê no espelho é um reflexo nosso, ok? Mas nem sempre a imagem que a gente tem do colega ou da colega é a representação real daquilo que é o colega ou a colega. Ou seja, é uma representação dele ou dela a partir do nosso olhar. Quando eu falo a respeito de mim mesmo, eu me conheço. Então, eu listo coisas que eu sei que eu tenho. Mas quando eu represento ou descrevo a respeito de uma outra pessoa, eu posso ter uma visão a respeito daquela pessoa que não é, na realidade, a visão daquilo que a pessoa verdadeiramente é. Então, por que é que a gente está fazendo isso? Qual o objetivo dessa dinâmica? É a gente tentar entender, ó, primeiramente, que nem todos e todas somos iguais. A gente apresenta características diferentes, né? Você observar, para mim, eu vou ser e vou ter características diferentes do professor Gilson, sim, ok? E assim, todos e todas, né, somos diferentes. Porém, é importante a gente entender que as nossas diferenças não nos tornam inferiores ou melhores do que ninguém, ou também piores, né, do que ninguém, apenas diferentes. Então, nós somos pessoas diferentes, nem melhores nem piores do que ninguém, mas a gente possui características, né, que são específicas da nossa personalidade, do nosso biotipo, né? Exato. Então, nesse sentido, a gente traz isso por quê? Porque na medida em que eu vejo características diferentes em outras pessoas e eu tento tratá-las de forma diferente, né? Ou com discriminação ou de forma preconceituosa, eu posso estar submetendo ali aquela pessoa a situações de racismo, de discriminação, de preconceito ou levando essas pessoas a serem excluídas socialmente. E isso a gente vai observar em vários episódios ao longo da história. Episódios onde determinados povos eles julgaram outros povos a partir da sua própria cultura, né, e
colocaram aqueles povos, né, no campo, né, da exclusão. E tudo isso, gente, a gente está fazendo por quê? Porque, se vocês lembrarem, na aula passada a gente falou, né, a respeito da questão da queda, né, do Império Romano, que uma das razões que levaram à queda do Império Romano foi a chegada dos chamados povos germânicos, os povos que viviam fora das fronteiras do Império Romano. Então, hoje a gente vai tratar especificamente a respeito das características desses povos germânicos, que eram chamados de bárbaros, aí, entre aspas, pelos romanos, né? Então, a gente fez toda essa dinâmica para a gente entender que a visão que os romanos tinham dos povos germânicos era uma visão que a gente vai perceber que era uma visão preconceituosa, porque a gente vai tentar entender aqui o conceito de bárbaros, né? Para a gente perceber isso. Então, vejam, qual era a situação do Império Romano antes da chegada dos germanos, né? A gente tem aqui um mapa de Roma antiga, né? A gente mostrou outro mapa na aula passada, mas a gente tem um mapa aqui. Vejam, a gente disse na aula passada que o Império Romano, ele dominou quase todo o mundo que se conhecia até então. Então, observa aqui, ó, a gente tem aqui territórios, né, aqui é a cidade de Roma. Então, essa cidadezinha aqui, ó, dominou tudo isso, chegando a territórios, né, da África e da Ásia. Vejam, aqui, ó, se vocês observarem, aqui a gente tem a Macedônia. Nessa região aqui, ó, a gente tem dois territórios que agora estão em conflito. A Rússia e a região da Ucrânia, que infelizmente estão em conflito. Então, aqui ó, a gente tem as regiões, né, que a Rússia, ela, por exemplo, ela vem reivindicando aí, né, pela grande quantidade de russos, né, que moram nesse território, né, a região de Donetsk, né, e Luhansk. Então, a gente tem esse território aqui com uma passagem aqui por Mar Negro, né. Aqui a gente tem a província aqui, a península aqui, ó, a região da Crimeia, ok? Mas vejam, tudo isso pertencia ao antigo Império Romano. Mas esse império havia chegado ao limite da sua expansão territorial, né? Não conquistando mais territórios, e a ausência de guerra gerou o quê? Um desabastecimento de escravos e uma desproteção das fronteiras do império. Então, o que é que a gente tem? Na medida que Roma não mais se expandia e Roma usava a expansão para obter escravos, na medida que isso não mais acontecia, o que é que a gente tem? A gente tem aqui que as guerras cessaram e essas fronteiras, elas foram ficando com o passar do tempo desprotegidas. Mas a pergunta é, só existia gente nesse território? Não, existiam civilizações na África, por exemplo, que eram bem mais antigas do que a civilização romana. Por exemplo, né, a região aqui ó, do Egito, nordeste da África, né, região do Egito, região do Egito, né, nordeste da África. Então, nesse sentido, a civilização egípcia ela tinha se desenvolvido bem antes, né, da civilização romana. Mas Roma, né, quando surge, ela sai dominando esse território, inclusive o próprio Egito, né? Aqui a região da Mesopotâmia, que também foi uma civilização mais antiga, a Síria, né? A Mesopotâmia é o território que corresponde hoje ao atual Iraque, né? Fica aqui ó, entre os rios Tigre e Eufrates, né? Então, observam, não conquistando territórios, eles não conquistaram escravos. E nessa perspectiva, não podiam alimentar o sistema, né, econômico ali que direcionava o Império Romano, que era o modo de produção escravista, né? Ou seja, toda a produção ela passava, né, pelas mãos, né, de escravos. E os povos bárbaros, eu botei entre aspas, né, porque a gente vai questionar isso aqui, começaram a forçar invasões nas fronteiras do Império Romano. Quem é que os romanos, né, deixa eu ver se eu coloquei aqui, quem é que os romanos chamavam de bárbaros? Quem é que eles chamavam de bárbaros? Os povos que habitavam fora
das fronteiras do Império, ok? Então, deixa eu ver se eu coloquei. Aqui, ó, todos aqueles que não pertenciam a Roma. Então, você não esteve dentro das fronteiras do Império Romano, você era chamado pelos romanos de bárbaro, ok? Então, eram vários povos, né, diferentes e, na maioria dos casos, inimigos entre si. Então, existiam várias tribos, né, vários grupos, né, desses povos germânicos, né? Germânicos porque eles vinham mais especificamente da região da Germânia, que corresponde hoje ao território da Alemanha, por exemplo. Então, eles estavam mais para cima, né, das fronteiras, né, do Império Romano. Então, e esses povos, né, embora fossem de várias localidades distintas ali, eles eram, na maioria das vezes, guerreavam ali entre si. Então, eram povos, né, que não eram unidos, né, como a gente tem ali a unificação do Império Romano. Então, o termo bárbaro era um insulto, uma forma xenófoba, ou seja, é uma expressão que vem, né, do grego ali, significa estrangeiro. E foba aqui vem de phobos, que é fobia, medo, né, aversão. Então, xenofobia, ao pé da letra, seria medo do estrangeiro. É uma forma de aversão, uma forma de preconceito contra aquele que não é da área que eu resido, né, habito, né? Então, é uma forma de preconceito para com aqueles que vêm de outro território, certo? Então, o termo bárbaro era um insulto. Hoje, se a gente fala, fulano, ele é um bárbaro, né? A gente está dizendo, isso é um ignorante, é um camarada grosso, estúpido, ou caramba, ele teve uma ideia bárbara, né? Ou seja, uma ideia supimpa, né? A depender, né, da forma como você usa, pode ser um elogio ou um xingamento, né? A forma de se referir a alguém de modo aí mais grosseiro. Então, mas no caso, né, dos romanos, eles se referiam aos povos germânicos como bárbaros, né, usando uma perspectiva aí xenófoba, né? Mas o que é xenofobia? A gente até já explicou, é o medo, a aversão ou a profunda antipatia em relação aos estrangeiros, né? Desconfiança em relação a pessoas que vêm de fora do seu país com uma cultura, hábito, etnias ou religião diferente. Então, o outro, né, lembram que a gente começou no início dizendo, nós somos diferentes, não necessariamente somos inimigos, mas nós somos diferentes, essas diferenças têm que ser respeitadas. Então, quando eu não respeito as diferenças, né, eu posso estar caindo, né, no problema de tratar aquele outro ou aquela outra, né, com xenofobia, ok? Então, aí vejam, aqui a imagenzinha, né, do germano lá, dizendo, nós não somos bárbaros, nós somos germânicos, ou seja, nós temos uma identidade, a gente vem de um determinado local. Então, a Germânia era uma vasta região identificada pelos romanos como um território que se estendia do rio Reno às florestas e estepes do que hoje é a Rússia, ok? Então, aqui, ó, no mapa, observa aqui, ó. Então, aqui é a região do Império, né? Do Império Romano, ok? E aqui a região da Germânia, né? Com vários povos, certo? Então, por exemplo, os burgúndios, os vândalos, os saxões, lombardos, certo? Os frísios. E aí a gente tem todos esses povos, né? Que começaram, veja aqui, ó, fazer pressão sobre as fronteiras, né, do Império Romano, ok? Então, tá aí, acho que já deu para entender, né, de onde eles vieram, quem eram. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, aí, ó, é a animaçãozinha aí para a gente ver. Aí, vejam, como a gente já disse, nessa região da Germânia era habitada por diferentes tribos. A composição étnica, né, era complexa e foi se alterando com o tempo devido às migrações. Na antiguidade, esses povos migravam muito de um local para outro. Por exemplo, bastava uma invasão de uma tribo estrangeira, né,
forçava aquele povo, né, para não ser escravizado, a migrar para outro território. Então, os povos germânicos falavam línguas proto-germânicas, né, línguas muito mais próximas, por exemplo, do alemão, do búlgaro, certo? E outros idiomas. E eram povos seminômades, ou seja, eles estavam em um determinado local, fixavam-se ali durante um tempo, mas depois, né, eles podiam migrar para outros territórios, por fatores diversos, por exemplo, como a questão de invasões estrangeiras, entre outros. Então, dentre esses povos, a gente pode listar aí, os visigodos, ostrogodos, hunos, suevos, alamanos, os francos, vândalos, saxões, germanos e burgúndios. Então, são alguns desses povos. Então, eles possuíam, apesar de serem povos distintos, possuíam algumas características comuns, tipo, a sociedade, né, desses povos era basicamente ali mantida, né, por meio da atividade agropastoril, ou seja, agricultura e criação de animais. Criavam vários animais, dentre eles, né, os animais mais utilizados eram os cavalos, né, os bois, os porcos e as ovelhas, né? Então, eles criavam esses animais, né? Então, e se dedicavam à atividade também da agricultura, né? Então, eles produziam ali as suas plantas, né? E criavam alguns desses animais. Não existia um comércio, né, entre essas tribos à base monetária, certo? À base de moeda. A economia era o que a gente chama de amonetária. Esse A aqui é um prefixo que significa sem, é um prefixo de negação, ok? Então, sem moeda. Aí, mas professor, então como é que eles realizavam o comércio? Vamos imaginar o seguinte, o professor Gilson, ele produz feijão e Elai, nossa intérprete, ela produz arroz. Então, como é que eles faziam o comércio? Ela trocava o arroz dela pelo feijão dele. Então, eles faziam esse comércio à base de trocas. Esse comércio à base de trocas, ele tem um nome. A gente chama esse comércio à base de trocas de escambo. Então, o comércio era muito mais baseado no escambo, né, do que no uso da moeda para trocar moeda por produtos, ok? Outra característica, né, esse nome aqui, ó, o comitatus. O que era isso? O comitatus era uma assembleia de guerreiros. Então, esses povos viviam guerreando entre si. Então, eles tinham uma assembleia de guerreiros, eles não tinham autoridade central constituída, né? Isso aqui vai ser uma outra característica, a ausência da escrita e o direito aqui, ó, consuetudinário, mas vamos voltar para cá. Então, eles escolhiam um chefe, né? Geralmente aquele que se destacava mais no combate, que chefiava aquela tribo, né, naqueles conflitos, e terminado o conflito, terminava ali a autoridade desse, né, chefe, né, desse rei, desse líder, né, momentâneo. Então, era uma assembleia de guerreiros, né, que controlava ali a tribo. Então, esses vínculos eram formados à base de lealdade, não existia um contrato, né, para escolher ali o chefe, o rei. Não, era a base de lealdade. Eles prestavam um juramento de lealdade, de fidelidade àquele líder naquele momento, ok? Então, era outra característica. Aí vejam, não possuíam a escrita, né? A tradição deles era mais baseada na oralidade, e isso vai se refletir nessa outra característica que era o direito consuetudinário, ou seja, o direito baseado na tradição oral. Eles tinham punições para os mais diversos crimes, porém tudo isso era transmitido, né? A forma de como se julgar isso era transmitida na base da oralidade, e os julgamentos eram feitos por combate, em uma prática chamada de ordalho, né? Então existia, por exemplo, um acusava o outro de roubo, eles iam lutar, quem vencia era aquele que era o inocente e o perdedor era o culpado. Eles podiam fazer isso também por meio de provas físicas, tipo, vamos submeter um camarada que é acusado, né, de assassinato a um teste físico. Aí o teste podia ser o quê? Colocava um caminho todo de brasas, né, no chão, e ele tinha que passar por ali, descalço, né? Então, nesse sentido, né,
ele passava ali, né, com aquela questão ali, né, do tempo, né? E quando chegasse lá no final, levantava o pé. Se queimou, era culpado. Aí é complicado, né, professor? Cai caminhar queimando o pé, mostrou, queimou, culpado. Aí imagina a situação. Mas tinha casos, né, onde não queimava, porque muitos andavam o tempo todo descalço e terminava gerando uma proteção ali, né? Criava aquele pé, né, bem calejado, Sim, né, aquele sim. pé grosso, né? Grosso. Grosso, né, que se o cara podia usar o pé do cabo como lixa, né, de tão grosso que ele ficava, né? Então, vejam, existia essa questão, né? E, na maioria das vezes, eram politeístas. Teísta aqui, ó, vem de Theos, que significa Deus, né? E poli, muitos. Então, eles acreditavam em vários deuses e deusas, né? Dentre os quais, eu acho que eu listei aqui, ó, estão as principais divindades desses povos germânicos, eram Odin, Thor e Freya, ok? Então, Thor aí, né, e Odin, vocês conheceram aí pelos filmes da Marvel, né? Inclusive o Thor, né, ele virou o Thor, o deus do trovão, né, ele virou um super-herói da Marvel aí também, né? O próprio Odin também. Então, retomando aqui uma questão importante para a gente finalizar, a questão da xenofobia. A xenofobia é uma das razões para a geração de conflitos e guerras, inclusive conflitos mundiais, né? Como a gente já teve, né? Por exemplo, a questão na Segunda Guerra Mundial, a gente teve o desenvolvimento do nazismo, né? Que vitimou mais de 6 milhões de judeus, né? Foram assassinados pelo regime nazista apenas pelo fato de serem judeus, né? Então, foram assassinados lá pelos alemães. Então, isso foi um exemplo, né, de conflito, né, de ordem xenofóbica, né? Se manifesta perdão, de forma global e local, e ela deve ser combatida. Então, a gente vai retomar essa questão em aulas seguintes, né? Vamos ter uma aula especificamente sobre isso, mas como atividade para a gente encerrar a nossa aula, com supervisão do seu professor, da sua professora, elabore uma pesquisa sobre algum reino germânico estabelecido após a invasão a Roma. Vamos voltar aqui rapidinho para vocês terem uma noção. Aqui, pronto, aqui. Vocês vão escolher um desses reinos aqui que se formaram e vão fazer uma pesquisa mais detalhada para ser socializada com os colegas de turma e com o professor, a professora. Podem, inclusive, mandar isso para a gente, né? Depois eu mandar uma mensagem via chat, né? Com e-mail aí, vocês mandam para a gente dar uma olhada. A depender do material de vocês, a gente pode até divulgar aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção. Valeu, Elaine. Valeu, professor Gilson. Tamo junto. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima aula.